tenta ligar o microfone. O tio não escutou, repete pra ele. Gostei do tio. Qual foi sua cena favorita de Dragon Ball Super? Minha cena favorita de Dragon Ball Super. Tudo bem, gente? Boa tarde. Cheguei correndo aqui. A minha cena favorita... deixa eu... eu acho que foi a primeira vez que o Goku consegue se tornar despertar o Super Saiyajin. Eu achei bem emocionante aquilo, achei bem impactante. Mas tem várias cenas que eu adoro. A primeira vez que ele luta com o Vegeta e ele quase dá um finish him ali no Vegeta. Gosto muito da saga Freeza, né? A batalha inteira com Freeza. Gosto muito quando ele se sacrifica. Achei emocionante aquilo. Mas a primeira que me impactou foi essa. Eu sou o Jonathan do canal Mexalá. Eu queria saber pra você qual foi a maior dificuldade, qual é, pra dirigir pessoas que não são dubladoras, que nem aconteceu no Dungeons & Dragons, por exemplo. Eu dirijo bastante gente que não está acostumada a dublar, né? Atores, cantores, enfim. A maior dificuldade, eu acho que é deixar a pessoa tranquila, acreditando que vai dar certo. Então, para cada um, você vai sentindo ali como é que funciona. Então, antes de começar a gravar, eu perco uma meia hora conversando com a pessoa e ali eu vou sentindo quais são os medos, quais são os anseios, eu explico como é que vai ser, como é que costuma ser para um dublador. Eu conto uma mentira para eles, que eu falo, não se preocupa com o sincronismo labial. Eu quero que você se preocupe só com a interpretação e o entendimento da cena, do personagem. É mentira, porque se eles não fizerem as pausas direitinhas, falarem no ritmo direitinho, não dá certo. Mas se eu falar que eles têm que fazer tudo ao mesmo tempo, aí vai acabar nada acontecendo. Então, acho que a maior dificuldade é fazer eles ficarem tranquilos e acreditar que vai dar certo. Boa tarde, eu sou o Marcos, da Futebol News. Um tempo atrás você dublou um anime chamado Tiger and Bunny, onde você é um herói veterano treina um novato. Como foi a experiência de fazer esse anime? Foi muito legal, foi curioso, uma curiosidade desse anime. É que eu tenho um tempo muito apertado, assim, né, no meu dia a dia, eu tenho muito pouco tempo. Então eu recuso muitas gravações, que às vezes me chamam, me escalam, eu falo, eu não vou ter tempo de gravar e tal. E esse foi o caso, só que era um anime, e aí eles estavam insistindo, e aí eu falei, porque assim, às vezes é um ator que você já dubla e tal, então o estúdio quer bastante que você faça, o cliente às vezes exige, né? E falaram, veio com o seu nome, mas era um anime. E eu falei, mas por que veio com o meu nome? E aí, se eu não estiver falando bobagem, o cara que faz o Tiger, que é o meu personagem, a voz original é o cara que faz o Sanji. Então por isso que já veio com a minha voz. Então foi bem legal, eu achei um personagem divertido, assim, ele é meio tiozão, meio old school, meio fora de timing, né? E aí eu quase que meio que me identifiquei com ele. Olá, Lenda, tudo bem? Tudo bem? Eu me chamo Gabriel, sou do canal Universo Rodas. Eu queria perguntar pra você como tá sendo a experiência de dublar o Sanji. Eu dublei o Sanji 15 anos atrás, mais ou menos, e era tudo completamente diferente. Porque a gente não sabia nada sobre o One Piece, nem o estúdio, nem o diretor na época, e a gente gravou já dublado em inglês. Então não foi em cima do original japonês, foi em cima da dublagem americana. E o Sanji usava um pirulito. Então a leitura que eu tinha na época era que ele era meio caricato demais, ou quase meio bobo. E aí, 15 anos depois, eu fiz o teste, fui escolhido pela Toei, e o Glauco, que é o diretor, né, ele conhece bastante de One Piece, ele conhece a história de cada personagem, aí já tinha o Sanji com cigarro e tal. Então a minha leitura do personagem foi completamente diferente. E você vê como eles fazem originalmente em japonês, é muito diferente do que a dublagem que eu tinha como referência antes. Então eu
adoro o Sanji, fico muito feliz de dublar ele, torço por ele, mas é um personagem que eu acabei deixando a voz dele um pouco rouca, até por causa do cigarro, né? Então faz uma coisa aqui meio sem paciência e tal, né? Uma coisa assim. E aí eu me divirto, mas como ele grita pra caramba, eu acabo com a minha voz também cada vez que eu gravo o Sanji. Oi, Wendel, aqui é o Prof. Mágico Barros, tudo bom? Tudo bem? Wendel, como é que é conciliar essa sua vida super corrida e pelo crescimento das suas filhas? É desesperador. Porque, enfim, eu tenho que dublar, às vezes eu tenho que dirigir, né, que me deixa preso dentro do estúdio, e eu tenho uma equipe ali de 50 pessoas, né, de parte técnica, parte administrativa, parte artística, parte de produção, e eu tenho que manter todo mundo motivado, todo mundo alinhado, todo mundo cumprindo o seu papel ali da melhor maneira possível para atender os clientes, né? Graças a Deus a gente tem bastante clientes, e tem a questão de redes sociais, né, que a gente acaba alimentando, não tanto quanto devia. Minha mulher vive brigando comigo porque eu não faço as coisas, por isso que eu cheguei filmando aqui, vamos ver se eu faço ali um vlogzinho do dia de hoje, mas é muito provável que eu esqueça no meio do dia de fazer, e aí a gente briga de novo. Mas assim, sobram algumas noites e alguns finais de semana para eu ficar com as crianças e tal. Então hoje a gente foi numa praça, passeou, almoçou antes de vir para cá, porque semana que vem eu vou para João Pessoa, aí daqui a um tempo eu vou para Salvador. Então tem muitos eventos de finais de semana. Quando dá eu levo eles, mas na maioria das vezes eu tento fazer bate-volta. E eu tento fazer de sábado, porque aí eu vou no sábado, volto no sábado mesmo, e pelo menos eu tenho um domingo inteiro pra ficar com eles. Mas é difícil, é desafiador. Obrigado. Oi, Geek. Eu gostaria de saber como foi rever aquela cena do Jasper, daquele garoto na Galimeraz, durante a pandemia. Cara, é muito engraçado quando me mandam, né? Às vezes me mandam cenas de coisas antigas que eu dublei. Então tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu não gosto. Tem coisas que eu acho que não ficaram legais, que talvez eu não dublasse tão bem, sei lá, 30 anos atrás. Não é que eu não dublasse tão bem, a dublagem era diferente 30 anos atrás, 25 anos atrás, né? Assim como o original também, né? A interpretação era diferente. Mas nesse caso do Na Galimeraz eu gosto de ver coisas quando eu era meio criança, assim, porque eu acho que eu mandava bem quando eu era criança. Próximo. Wendel, Alma Tocou, aqui do Instagram. A sua voz em filmes, Rio Kendo, que seja, um tom. Quando você faz o Bud, o Alastro, outro tom. É difícil lidar com essa diferença? Qual é a manha que é para pegar um programa de televisão meio que normal para uma superprodução? Na verdade, hoje em dia, né, já há alguns anos, eu aprendi a não pensar em como eu vou fazer, ou onde eu vou colocar a voz. É raro isso. Na maioria das vezes eu vou na vibe da pessoa que eu estou vendo na tela, né? Então, sei lá, o Bear Grylls é um tom um pouco diferente, sei lá, do Dorival Astro, apesar de eu não mudar a voz, é a mesma voz. Mas eu vou no tom que eu digo é mais essa energia, a articulação, como se movimenta, qual é a linguagem corporal daquela pessoa. O Goku foi assim, porque a gente dublou Dragon Ball Z em cima da dublagem mexicana, não era em cima do original japonês. Então, o mesmo caso do One Piece antigo, né? Eu pensei, eu não vou fazer como o mexicano está fazendo, porque eu não tenho certeza se é isso. Não era nem julgando ou não, eu não tenho certeza se é isso que ele está fazendo. Então eu fui
na figura do Goku, no gestual dele, na vibe dele, na expressão facial, para colocar esse tom de oi, eu sou o Goku, é uma coisa um pouquinho mais elevada assim. Então eu não racionalizo sobre como eu vou fazer, eu sinto e deixo fluir. Boa tarde, Wendel, tudo bem? Tudo bem? Marcel, do Quadrinhados. E recentemente assim, né, você fez a dublagem do Batman, do Robert Pattinson, e muitos atores e dubladores falam da dificuldade de dublar o personagem, tanto pela voz em si, quanto da pressão do público. Você pode falar um pouco sobre essa experiência? Qual foi a maior dificuldade que você encontrou em encarnar esse personagem? A maior dificuldade ali de dublar o Batman era a expectativa do público. Especialmente porque o Batman nos últimos anos, ou talvez sempre, teve um vozeirão, sempre foi um vozeirão, e as pessoas associam o Batman ao vozeirão, só que não era, nem eu nem o Robert Pattinson. Então a minha maior preocupação era aquela coisa que as pessoas falavam assim, né, alguns haters, que era tipo, o Batman não pode ser igual ao Goku. Então a minha maior preocupação era essa. Aí me perguntavam, né, parecido com o que ele perguntou ali, que voz você vai fazer? Eu falava, não sei, porque não sou eu que vou inventar o Batman, é o Batman que o Robert Pattinson está fazendo. Então eu vou seguir o que ele fez. E aí naturalmente acho que a voz ficou um tom mais baixo, mais soturno, às vezes até meio depressivo, angustiado, né? Era uma coisa pesada, né? Não era suave. Então automaticamente a voz ficou diferente, né? Eu fui acompanhando um pouco aquilo e no fim foi assim, eu estava muito tenso, preocupado e nervoso, mas eu acho que a alegria depois foi proporcional, porque muita gente me elogiou, muita gente falou, Wendel, desculpa, eu fui uma das pessoas que eu não queria você de jeito nenhum e pô, você me surpreendeu. Muitos colegas de trabalho escreveram para mim, que não é uma coisa muito comum, como a gente trabalha no meio, não acontece tanto de você ficar elogiando o colega, assim, porque pra gente é algo meio normal, né, é o nosso dia a dia. E essa acho que foi a vez que eu mais recebi mensagem de colegas de trabalho elogiando. Então foi tenso, foi preocupante, eu estava nervoso, mas eu acho que foi um presente no fim que eu ganhei. Obrigado. Boa tarde, Wendel, Eduardo Evandro, meu nome é Wendel Studios. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre a questão da inteligência artificial, que tem tido uma polêmica muito forte, e principalmente no movimento de dublagem livre. Eu não me preocupo tanto com a inteligência artificial, eu me preocupo mais com a burrice natural. Mas assim, a inteligência artificial é algo contra o qual eu acho que os dubladores não devem lutar, porque é uma realidade e ela vai acontecer, ela vai se implantar de uma forma ou de outra na nossa profissão. O que eu acho mais importante é buscar regulamentação, né, mecanismos legais que determinem como pode ser usada, por que pode ser usada, quando pode ser usada e por quem pode ser usada. Assim, eu acho que a inteligência artificial ela tem que ser usada sempre para o benefício. E aí eu acho que pode ser para o benefício da dublagem e do dublador e em benefício do público. Acho que a gente pode usar a inteligência artificial para tornar o nosso trabalho melhor, o sincronismo melhor, problemas de voz serem resolvidos, sabe? Em agilidade, de repente um filme que a gente dubla em 10 horas, dublar em 6, 7, aí o dublador tem mais tempo ou para descansar ou para fazer outros trabalhos. Acho que o público pode ter algumas experiências, como por exemplo, imagine que eu faça um reality da minha vida e isso seja vendido para 10 países. Talvez eu queira que seja a minha voz em italiano, em francês, em alemão, porque se trata de um dublador e eu gostaria que a minha voz... Isso pode ser usado, não pode ser usado, às vezes um país pode, em outro não pode. Então
eu acho que é algo que tem que vir para somar, mas que os dubladores têm que cuidar para buscar essa regulamentação, porque senão a gente sabe que vai acabar sendo muito prejudicado, e acho que o público também sai prejudicado quando o único interesse do cliente é financeiro e não também artístico. Tudo bem? Tudo bem? Eu gostaria de saber de você, como uma lenda da dublagem, para poder dizer pra gente assim, se eu quisesse iniciar a dublagem hoje, 2024, qual caminho eu deveria trilhar para conseguir chegar lá? O primeiro passo sempre é fazer teatro, fazer os cursos para conseguir o registro profissional de ator, porque é muito importante lembrar que a gente não está narrando, locutando, imitando, falando, nós estamos interpretando, né? Dublar é você transferir características emocionais de um personagem de uma língua para outra. Então a interpretação é um dos elementos mais importantes da dublagem. Então acho que o primeiro passo é você se qualificar como ator ou atriz o máximo possível. Segundo passo, cuidar da dicção. É muito importante, né? O dublador ele precisa ter uma boa dicção, porque a gente vive falando um monte de coisas, um monte de texto, um monte de nomes, um monte de palavras, um monte de junção de palavras. Você está falando rápido, de repente tem Madison Square Garden no meio da fala. Então você precisa ter uma boa dicção, né, para falar tudo isso. E finalmente tem que fazer um curso de dublagem, porque antigamente tinha os estágios. Então as pessoas ficavam dentro do estúdio assistindo os outros dublando por algum tempo, alguns dias, meses, e aos pouquinhos ia gravando uma coisa ou outra. Hoje praticamente não existe mais estágio, até por uma questão de confidencialidade. Então as pessoas não podem entrar no estúdio e ficar assistindo uma gravação. Então o curso de dublagem é o que vai te dar a experiência básica para entender como é que é o processo, como é que funciona, qual é a dinâmica, o que é texto, o que é anel, o que é loop, o que é da cabeça, o que é borgear, o que é ratear, o que é como você grita no microfone, como você assumia, enfim, aprender esses detalhes, quais são os... acho que a dinâmica mesmo de estúdio, de gravação, como o dublador deve se comportar, quais são as facilidades e dificuldades. Então por isso o curso ele é fundamental, porque hoje você tem que, quando você entrar no estúdio, você tem que saber o que tem que fazer. Antigamente não tanto. Antigamente a gente tinha mais tempo, tinha mais condições de ajudar. Hoje é tudo muito rápido, tudo muito intenso e o público exige mais qualidade ainda. Então acho que é isso, se preparar como ator, cuidar da dicção, se for o caso, fazer fono, alguma coisa assim, e fazer um curso de dublagem e aí começar a camelar, bater em tudo quanto é porta, ligar para Deus o mundo, mandar e-mail, mandar mensagem, encher o saco mesmo, até ir conseguindo arrumar o seu espaço. Olá, Wendel, eu sou Augusta e eu gostaria de saber a origem da palavra Mendobobo, porque no filme, na dublagem original, o Bob Esponja fala I'm a goofy goober, que seria idiota. Rolou uma censura com a palavra idiota? Na verdade, naquela época não, hoje sim. Hoje que eu digo já há alguns anos, das animações da Nickelodeon, da Viacom, por exemplo, não se falam várias palavras e uma delas é idiota. Quando surgiu, não tinha essa restrição, mas foi uma ideia do tradutor. Ele achou que a Mendobobo ficaria mais divertido e engraçado do que agressivo, porque talvez ficasse um pouco agressivo, né? Amendo idiota, e a sonoridade também é legal, né? Amendo bobo, né? Que é Goof Goober, vai ter o quê? 4 sílabas. E Amendo bobo também, o idiota teria uma a mais, então foi meio que por aí. Estamos iniciando a entrevista dentro em breve. Essa menina jogou caixada aqui. Tudo bem, Wendel? Oi, tudo bem? Pra ti, como é que é dublar o Bob Esponja, que passou por várias décadas, gerações, e como é que tu adapta de acordo com a geração, o tempo que ele tá? Fez 25 anos, se eu não me engano, no dia 17 de julho agora. Fez 25 anos do lançamento do primeiro episódio do Bob Esponja lá nos Estados Unidos.
Então são quase 25 anos dublando Bob Esponja. Muita coisa aconteceu. Eu era um garoto, um jovem, hoje tenho 3 filhos. Muita coisa aconteceu de lá pra cá e o personagem persiste aí. Eu gravo ele todos os meses, tem episódios novos, tanto de Bob Esponja quanto de Camp Coral. Às vezes ele aparece na série do Patrick. E ainda tem os filmes, né, os especiais que saem, né? Vai sair um da Sandy agora na Netflix. Vai ter um do Plankton também. E o ano que vem deve ter outro filme para cinema. Eu acho que a gente vai... uma das coisas importantes da dublagem é você ir acompanhando exatamente o que vai acontecendo nas gerações, nas pessoas, no país. Quais são as palavras que 25 anos atrás não se falava e hoje a gente fala, né? Tipo, hoje você pode falar num episódio quando o Bob Esponja estiver indo embora, eu posso falar fui! 25 anos atrás ninguém ia entender o que é fui, né? Ou tô vazando, sei lá, né? Alguma coisa assim. Então a dublagem, ela tem essa, até falaram de dublagem viva, a dublagem ela tem essa questão de você adaptar, que é muito importante. Então eu tento acompanhar, né, as criações originais, tento ficar atento ao que os jovens estão falando, ao que a molecada brinca. Às vezes ouço os meus filhos conversando e levo isso para o trabalho. Então é assim, essa é a nossa forma de manter o personagem vivo, atual e com a mesma essência. Obrigado. Oi, William. Tudo bem? Tem o André daqui a pouco. Eu queria complementar a pergunta do amigo ali e queria perguntar se você acha que tem assim, uma idade ideal para começar uma dublagem. Idade ideal para começar a dublagem? Cara, não tem. E muita gente deixa de dublar ou de começar porque acha que tem, que tá velho. Tem um monte de dublador que começou a dublar com 40, 50 anos, um monte. E eu tô quase para dizer que quanto mais velho você for, melhor. Porque vai ter menos concorrente. Porque obviamente as vozes jovens prevalecem em relação ao número de dubladores com voz muito grave ou com voz de 50, 60 anos. Então esse é um trabalho que a gente está querendo fazer lá no Unidub, que é de repente promover um curso para 60 mais, para que a gente possa ter vozes novas, apesar da idade. Porque filmes, animações, documentários, reality, tem todo tipo de gente, de todo tipo de idade. Então muitas pessoas às vezes falam, minha voz é feia, minha voz é isso, minha voz é aquilo. A dublagem é incrível, porque ela tem espaço para todo e qualquer tipo de voz. Então não tem idade ideal, não. Na verdade é isso. Quanto mais velho, melhor. Vai lá se encher, que talvez seja mais fácil. Ou criança, desculpa, criança também é bom, porque criança dura pouco. Quando a criança aprendeu a dublar, ficou bom, a voz já começa a ficar de adolescente, aí precisa de outra criança boa. Então criança é legal, porque tem muito trabalho, tem um volume grande hoje em dia, né, para criança, adolescente. E é isso, eles vão sumindo logo, então sempre precisa. Também o ponto durou, gente. Uma salva de palmas. Por favor. Obrigado, gente. Obrigado.